Depois dos 40, algo muda. Você não está fraco, não está perdido e principalmente não está atrasado. Você só está cansado. Cansado de correr atrás de coisas que prometeram felicidade, mas só entregaram cobrança, desgaste e frustração. Cansado de ouvir que ainda falta mais um objetivo, mais um relacionamento, mais uma conquista para finalmente sentir paz. A verdade é que depois dos 40 e 50, o corpo começa a avisar e a mente começa a cobrar. Você percebe que quanto mais acumulou, mais responsabilidades, mais expectativas, mais pessoas, mais ruído, menos leve ficou. E ninguém te contou isso. Te venderam a fantasia de que felicidade é somar. Somar experiências, somar status, somar pessoas, somar histórias. Mas a maturidade revela algo desconfortável. A vida não pesa porque falta algo. Ela pesa porque tem coisa demais. Depois de décadas tentando ser tudo para todos, agradar, corresponder, provar valor, você começa a sentir um vazio diferente. Não é o vazio de quem não tem, é o vazio de quem se perdeu no excesso. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia que não é livre quem tem muito, mas quem não depende. Marco Aurélio alertava que a paz não nasce do mundo externo, mas da forma como você escolhe se relacionar com ele. E é aqui que esse vídeo começa. Porque felicidade, depois dos 40 e 50, não é euforia, não é excitação, não é conquista barulhenta, é alívio, é acordar sem o peso de agradar, é dormir sem a ansiedade de comparação, é viver sem carregar pessoas, culpas e expectativas que não são suas. Neste vídeo, você não vai ouvir promessas vazias, vai ouvir verdades que libertam, mesmo que incomodem no início. Vou te mostrar 5 coisas que você precisa eliminar para finalmente viver com mais leveza, dignidade e paz. Não para virar alguém novo, mas para voltar a ser você, sem tudo aquilo que te drenou por anos. Se você tem mais de 40 ou sente que já viveu tempo demais carregando pesos desnecessários, fique até o final, porque felicidade não vem de conquistar mais. Vem de retirar o que já cumpriu seu papel, e isso muda tudo. Existe um cansaço específico que só aparece depois dos 40. Não é físico, é moral. É o cansaço de quem passou décadas tentando ser uma boa pessoa e, no processo, esqueceu de ser uma pessoa inteira. Desde cedo, você foi treinado para agradar, não como escolha, mas como condição de aceitação. Ser educado, ser compreensivo, ser disponível, engolir desconfortos para manter a harmonia, ceder para evitar conflito, ficar calado para não decepcionar. E sem perceber, você começou a confundir bondade com submissão e educação com autoabandono. Depois dos 40 e 50, a conta chega. Você olha para trás e percebe que ajudou mais do que foi ajudado, cedeu mais do que recebeu, se explicou mais do que foi compreendido e se moldou mais do que foi respeitado. O problema não foi se importar. O problema foi se importar mais com os outros do que consigo mesmo. Os estoicos eram implacáveis nesse ponto. Epicteto dizia: se você quer agradar a todos, acabará vivendo contra si mesmo. Para o estoicismo, dignidade não vem da aprovação externa, mas da retidão interna. Quem vive tentando agradar, vive em dívida constante. E essa dívida não aparece no banco, aparece no corpo, na mente e na alma. Culpa crônica, ansiedade silenciosa, ressentimento contido, exaustão emocional. É como uma conta emocional que nunca fecha. Você dá atenção esperando reciprocidade, dá compreensão esperando reconhecimento, dá presença esperando valor. Mas o mundo não funciona por compensação moral. Ser bom não garante ser respeitado. Ser disponível não garante ser valorizado.
E quanto mais velho você fica, mais caro esse jogo se torna, porque o tempo passa, a energia diminui e você percebe que passou anos vivendo reativo, respondendo expectativas, demandas e pressões que nunca foram realmente suas. O estoico faz o movimento inverso. Ele não pergunta, o que vão pensar de mim? Ele pergunta, isso está alinhado com quem eu escolhi ser? Existe uma diferença brutal entre bondade e autoanulação. Bondade nasce da escolha. Autoanulação nasce do medo. Medo de desagradar, medo de rejeição, medo de ser visto como egoísta, medo de ficar só. Mas depois dos 40, uma verdade se impõe. Quem tenta agradar todo mundo termina desagradando a si mesmo. E viver em guerra interna por décadas cobra um preço alto demais. Eliminar a necessidade de agradar não te torna frio, te torna íntegro. Você passa a ajudar quando quer, não quando é coagido. A ouvir quando tem espaço, não quando está exausto. A dizer sim com presença e não sem culpa. Marco Aurélio escrevia: não perca o que resta da sua vida tentando viver a vida de outro. Depois dos 40 e 50, felicidade começa quando você entende isso. Você não deve explicações para quem se beneficia do seu esgotamento. Não deve disponibilidade eterna. Não deve sacrifício constante. Você deve fidelidade à sua própria consciência. E essa fidelidade exige um corte claro. Agradar menos. Respeitar-se mais. Identidade estoica consolidada. Não vim ao mundo para ser aceito, vim para viver com retidão. E quando você elimina a necessidade de agradar, uma coisa curiosa acontece. A culpa diminui, o cansaço cede e a paz começa a surgir. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se trair para caber nele. Existe uma violência silenciosa que se intensifica depois dos 40. Ela não vem de fora, vem da comparação constante. Você não acorda mal, você fica mal depois de olhar. Olhar a vida de alguém mais jovem, olhar alguém que ganhou mais dinheiro, olhar quem chegou antes, olhar quem parece ter feito tudo certo. E então surge o pensamento corrosivo: eu já deveria estar em outro lugar. Essa frase destrói mais pessoas do que o fracasso real. Porque ela não avalia a realidade, ela nega o caminho vivido. Os estoicos chamavam isso de erro de julgamento. Você não está comparando vidas, está comparando recortes. O seu cansaço real contra o palco editado do outro. O seu processo invisível contra o resultado exibido. As redes sociais transformaram a comparação numa humilhação diária e voluntária. Você se expõe ao que não controla e se pune por não corresponder. Isso não é ambição, isso é autoagressão psicológica. Marco Aurélio escrevia: não perca tempo discutindo como deveria ser um homem melhor. Seja. Ele não dizia seja mais rápido, nem seja mais jovem, nem chegue antes. Ele falava de coerência com o próprio tempo. Cada vida tem ritmo. Cada pessoa tem atrasos invisíveis. Cada trajetória carrega pesos que não aparecem na foto. Comparar-se com alguém mais jovem é ignorar isso. Comparar-se com alguém mais rico também. Você não sabe o custo emocional, as concessões morais, as perdas silenciosas, as escolhas que você não faria. O estoico entende algo fundamental. Tempo não é competição, é contexto. Existe a tirania cultural da juventude, como se valor, sentido e felicidade tivessem prazo de validade. Como se depois dos 40 tudo fosse tarde demais. Isso é mentira. É uma narrativa criada para te manter insatisfeito, consumindo, correndo, se comparando e nunca em paz. O estoicismo desmonta isso com uma pergunta simples: isso depende de mim? A idade não depende. O passado não depende, o ritmo do outro não depende, mas o que depende? Sua postura hoje, suas escolhas agora, sua integridade daqui para frente. A comparação te puxa para fora do presente.
E tudo o que te puxa para fora do presente rouba sua vida real. Depois dos 40 e 50, comparar-se é ainda mais cruel, porque você já viveu demais para se medir por régua alheia. Você não está atrasado. Você está onde suas escolhas te trouxeram. E isso não é sentença, é ponto de partida. Libertar-se do já deveria ter sido é um dos maiores alívios emocionais da maturidade. Quando você solta essa ideia, algo muda por dentro. A inveja vira foco, a frustração vira ajuste, a pressa vira clareza. Você para de correr em pista errada. É como disputar uma corrida em pistas diferentes e se culpar por não cruzar a linha ao mesmo tempo. Isso não é justiça, é confusão. O estoico escolhe outra postura. Ele sustenta a própria vida sem disputar a do outro. Ele entende que dignidade não vem de chegar antes, mas de chegar inteiro. Identidade estoica consolidada. Não disputo a vida de ninguém, sustento a minha. E quando você elimina a comparação, uma coisa poderosa acontece. Você para de se punir por não ser quem nunca foi e começa finalmente a construir quem ainda pode ser, com paz, lucidez e maturidade. Uma das maiores armadilhas emocionais depois dos 40 e 50 não é o fracasso. É o passado alheio projetado sobre você. São pessoas que não convivem com quem você é hoje. Convivem com a versão antiga que ficou confortável para elas. Elas lembram seus erros antigos, suas fases confusas, suas escolhas imaturas, suas quedas. E fazem isso não por maldade explícita, mas porque isso mantém uma hierarquia invisível. Enquanto você muda, cresce e amadurece, elas continuam te tratando como alguém que já não existe. O estoicismo é direto sobre isso. Quem te mantém pequeno não merece acesso, não porque você é superior, mas porque você não é mais o mesmo. Muitas relações não sobrevivem à evolução, e isso não é tragédia. É consequência. Existem amizades que não são mais vínculos, são hábitos emocionais. Você continua ali por costume, por memória, por medo de parecer ingrato. Mas toda vez que você sai desse contato, algo em você se contrai. Você volta menor, mais inseguro, mais preso ao que já superou. Os estoicos entendiam isso com clareza. O ambiente molda o caráter. Se você permanece cercado por quem só enxerga suas falhas antigas, você começa a se comportar como alguém que precisa se justificar o tempo todo. E quem vive se explicando nunca está realmente livre. Marco Aurélio escrevia sobre isso indiretamente ao dizer que devemos escolher com cuidado com quem compartilhamos nossa vida interna. Nem todo mundo merece acesso à sua nova versão. Nem todo mundo tem maturidade para acompanhar sua transformação. E tudo bem. A maturidade emocional começa quando você entende. Não é sua função convencer ninguém de que você mudou. Mudança real não pede permissão. Ela simplesmente se afasta do que não comporta mais. Uma amizade antiga, anos de convivência, histórias compartilhadas, mas toda conversa termina no passado, nas piadas antigas, nos erros que você já pagou, na versão sua que você não reconhece mais. Você percebe que não há curiosidade pelo seu presente, não há respeito pela sua reconstrução, só lembranças que te puxam para trás. Essa relação virou uma âncora em mar raso. Ela não te afunda, mas impede qualquer avanço. O estoico não confronta, não acusa, não cria cena. Ele reduz o acesso, menos presença, menos intimidade, menos explicações, não por rancor, mas por lucidez. Distância também é uma forma de respeito consigo mesmo. Depois dos 40 e 50, continuar perto de quem não reconhece sua evolução cobra um preço alto, desgaste emocional, autossabotagem, sensação constante de inadequação. Você não deve lealdade a quem só respeita quem você foi quando isso te aprisiona hoje. Isso não é abandono, é autopreservação. O estoico entende que a identidade precisa de espaço para respirar.
E quem insiste em te manter preso ao passado não está interessado no seu bem, está interessado na própria zona de conforto. Identidade estoica consolidada. Não explico quem me tornei para quem só respeita quem eu fui. Quando você elimina esse tipo de relação, algo poderoso acontece. Sua energia volta, sua postura muda, sua presença se fortalece. Você para de viver defendendo versões antigas e começa a sustentar com calma e firmeza a pessoa que escolheu se tornar. Poucos medos são tão silenciosos e tão dominantes depois dos 40 e 50 quanto o medo de ficar só. Não é só medo de solidão. É medo da velhice sem plateia, medo do silêncio, medo de não ser escolhido outra vez. Esse medo faz pessoas maduras aceitarem relações medíocres, companhias vazias e presenças que drenam mais do que oferecem. O estoicismo é direto. Solidão consciente é melhor que companhia que corrói, mas essa verdade assusta, porque fomos treinados a acreditar que estar só é sinal de fracasso. Que sucesso emocional é estar acompanhado, não importa como. Só que isso é uma mentira cara, e quanto mais velho se fica, mais alto é o preço. Muitos relacionamentos depois dos 40 não nascem do amor, nascem do pânico. Pânico de dormir sozinho, pânico de não ter alguém para ligar, pânico de não ser desejado novamente. Então a pessoa aceita menos respeito, menos presença, menos verdade, desde que não esteja só. Os estoicos chamariam isso de dependência emocional tardia. Não porque o desejo de companhia seja errado, mas porque o medo está no comando. E quando o medo governa, a dignidade se ajoelha. Sêneca dizia que ninguém é livre se precisa de alguém para se sentir inteiro. Autossuficiência, no estoicismo, não é isolamento. É não precisar implorar por presença. É saber ficar consigo mesmo sem se abandonar. O problema não é a solidão. O problema é nunca ter aprendido a habitar o próprio silêncio. Depois dos 40 e 50, o silêncio começa a falar alto. Ele mostra o que você evitou, as escolhas que adiou, as concessões que fez por medo. E muita gente corre de volta para relações ruins só para não ouvir essa voz. Mas o estoico faz o oposto. Ele entra no silêncio, não para sofrer, mas para se reorganizar. No silêncio, a mente desacelera, a identidade se fortalece, a necessidade de aprovação enfraquece. Você percebe algo poderoso. Você não é vazio, você só estava distraído demais com os outros para se escutar. Uma casa vazia assusta no começo, ecoa, parece fria, mas uma casa tóxica nunca dá descanso. Na casa vazia, você pode organizar os móveis, escolher o que entra, decidir quem tem a chave. Na casa tóxica, você vive pisando em cacos só para não estar só. A maturidade emocional começa quando você entende: estar só não é abandono, é intervalo de cura. É onde você recupera critérios, reconstrói limites, reaprende a gostar da própria companhia. E quando você se basta, algo muda radicalmente. Você não aceita migalhas, não tolera desrespeito, não negocia valores, porque agora você sabe, ninguém acrescenta nada a quem já está inteiro. O estoico não fecha a porta para o amor, ele fecha a porta para o desespero. Depois dos 40 e 50, felicidade não é ter alguém a qualquer custo. É não precisar de alguém para se sentir digno. Quando o medo de ficar só vai embora, só ficam as relações que fazem sentido. O resto perde o poder. Identidade estoica consolidada. Sou companhia suficiente para mim. E quando você sustenta isso, a solidão deixa de ser ameaça e vira base. Base para escolhas melhores, base para relações mais limpas, base para uma felicidade silenciosa, madura e finalmente sua. Depois dos 40 e 50, algo muda silenciosamente. O corpo já não tolera excessos, a mente já não suporta ruído inútil e a alma não aceita mais viver apertada. É aqui que muitos erram.
Acreditam que felicidade ainda é acumular. Mais pessoas, mais compromissos, mais histórias, mais versões de si mesmo para agradar. Mas o estoicismo ensina o contrário. Felicidade madura é subtração consciente. É perceber que boa parte do seu cansaço não veio da idade, mas de anos carregando o que já não fazia sentido. Depois dos 40, felicidade não é euforia, é leveza. Leveza de não precisar explicar tudo. Leveza de não manter vínculos por culpa. Leveza de não disputar atenção. Leveza de não carregar expectativas alheias. Menos pessoas, mas mais verdade. Menos ruído, mas mais clareza. Menos culpa, mas mais dignidade. O estoico maduro entende algo essencial. Não é o mundo que precisa ser mais gentil. É você que precisa ser mais seletivo. Selecionar onde fica, com quem fala, o que tolera, o que já cumpriu seu papel e pode ir. Isso não te torna frio, te torna inteiro. Amargo é quem envelhece ressentido, preso a histórias antigas, culpando o tempo, as pessoas, a vida. O estoico envelhece diferente. Ele envelhece mais leve, porque aprendeu a soltar sem ódio, a encerrar sem barulho, a seguir sem carregar cadáveres emocionais. Felicidade depois dos 40 não grita, não se exibe, não precisa provar nada. Ela aparece quando você reduz o excesso, honra seus limites, respeita seu cansaço, escolhe paz em vez de orgulho, dignidade em vez de aprovação, e então algo simples acontece. Você respira melhor. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque nada mais te sufoca. Escreva nos comentários, eu escolho viver leve. Se esse conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir isso agora e continue caminhando com a filosofia que ensina a viver melhor, não mais alto. Felicidade depois dos 40 não faz barulho. Ela chega quando você elimina o que já cumpriu seu papel e, finalmente, respira em paz.